Saudações a todos e todas. Continuando com a disciplina aqui de números e funções, vamos falar sobre módulo de número complexo, conjugado, como que se pode fazer o conjugado ajuda na divisão de números complexos. Também vamos falar sobre como escrever um número complexo na forma polar. Na aula passada nós falamos a respeito, apresentamos o conjunto dos números complexos. E o conjunto dos números complexos ele mora, né? O número complexo ele mora no plano, num plano bidimensional, tá? Então o que modela o plano é o R2, tá? Conjunto dos pares ordenados com as entradas sendo números reais. Nesse conjunto R2 nós definimos uma soma de pares ordenados e um produto de pares ordenados. Essa terna, né, esse conjunto com essas duas operações, nós chamamos isso de número complexo. E o número complexo a gente pode escrever ele como sendo xy, ou né, nessa forma aqui, x mais y, tá? Onde o i ele é o número complexo 0 e 1. Tá? E aqui a gente tem aquelas identificações, por exemplo, x a gente pode sempre identificar como x e 0. Outra coisa que a gente viu que i ao quadrado sempre dá o menos 1 com essa identificação. Então, o número complexo ele é um número que está no conjunto dos números dos pares ordenados, né? Ele é um elemento, é um ponto num plano, né? Ele é representado como um ponto no plano. A esse ponto no plano nós chamamos ele de afixo, tá? Esse ponto P do plano que representa um número complexo é chamado de afixo. Muitas vezes também nós podemos pensar no número complexo como sendo também associado a um vetor, tá? O que é um vetor? Isso se usa muito em física, e aí você tem um segmento orientado. O que é um vetor? Um vetor, na verdade, ele uma coleção de todos os segmentos orientados que tem as mesmas propriedades desse segmento aqui que a gente desenha. Tá? Esse segmento orientado ele tem uma direção, um sentido e um tamanho. Tá? E tudo que tiver a mesma direção, mesmo sentido, mesmo tamanho, nós enxergamos como ser representando o mesmo vetor. Então, se você pensar nesse vetor desenhado com essas mesmas propriedades, desenhado em outra posição, não importa, ele vai se representar o mesmo vetor. Então, o vetor é o conjunto de todos. Igual a fração, né? Tudo que é equivalente a uma fração, 2/3, é a mesma coisa que 4/6. Então, você tem essa equivalência. A fração 2/3 pode ser representada por 4/6, por 6/9 e assim por diante. Aqui o vetor também tem essa liberdade, né, de você mover ele onde você quiser. Você desenha ele onde você quiser, desde que tenha essas mesmas propriedades. Voltando aqui para números complexos, nós temos que, então, o conjunto dos números complexos com essas propriedades, tá? Essas operações, e essas operações têm boas propriedades, né? Nós falamos que essas operações, nós comentamos, né, que essas operações elas têm as mesmas propriedades, né, que tem o conjunto dos números reais, tá? Com as operações definidas de soma e produto usual, né? Seja lá, por exemplo, as operações são associativas, comutativas, cada uma tem elemento neutro, existe um elemento simétrico, todo elemento tem o seu simétrico aditivo, e todo elemento não nulo tem o seu simétrico multiplicativo, né, desde que ele não seja nulo. O inverso multiplicativo. Também vale a distributividade, que é você relacionar as duas operações. Muito bem. Bom, agora pensando num número complexo desenhado aqui no plano, nós temos uma forma geométrica de enxergar essas coisas. Ó. A esse segmento aqui que representa esse número complexo, você liga desde a origem, você tem uma distância aí que surge, né? Essa distância nós chamamos de módulo de um número complexo. Então, módulo vai ser essa medida de distância. Então, módulo sempre é um número maior ou igual a zero, tá?
Se for zero é porque você está exatamente em cima da origem. Também é chamado de valor absoluto. E vale essa expressão, essa fórmula, para você calcular o módulo, que nada mais é do que o teorema de Pitágoras. Se você desenhar aqui você tem esse triângulo retângulo, né, desenhado, e o módulo de Z, ele é exatamente a hipotenusa desse triângulo retângulo. Aqui, ó, esse triângulo retângulo está desenhado no primeiro quadrante, mas ele poderia estar em outros quadrantes. Independente do quadrante que a gente tem, essas medidas vão ser módulo de B, essa medida aqui vai ser módulo de A, e aí usando o teorema de Pitágoras, nós temos que o quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Esse valor absoluto aqui é de números reais, e esse ali, o Z, é de números complexos. Veja que o símbolo é o mesmo, mas tem que perceber essas diferenças, tá? Só que aqui, ó, com números reais, você tem que... O quadrado de um módulo é o próprio número real, tá? Não faz diferença. E aqui vai ser b ao quadrado, é a mesma coisa. Portanto, tirando a raiz quadrada, aí sim, a raiz quadrada aqui, ó, aí aqui vai ficar módulo, porque o módulo de um número complexo você não pode tirar o módulo. Por quê? Porque se você fizer z ao quadrado, é diferente de módulo de z. Isso aqui é z multiplicado por z no sentido da multiplicação de números complexos. Tá? Então não é verdade que, por exemplo, isso aqui, z ao quadrado, seja igual a z vezes z. Tá? Por quê? Porque isso aqui é um número complexo. Isso aqui é um número real. Então, em geral, não é igual não, tá? Bom, e aí nós chegamos com essa fórmula do módulo. Dado o número complexo, nós podemos considerar sempre o módulo, que é a medida da distância do afixo, né, desse ponto no plano até a origem. O conjugado de um número complexo, quem que é? Nós definimos a operação de conjugado, dado o número complexo A mais BI, nós definimos o conjugado como sendo A menos BI, tá? É esse número complexo A menos BI. Veja que só muda o sinal da parte imaginária. Então a parte real continua a mesma, que é o A, e a parte imaginária fica menos BI, tá? Geometricamente, ele representa uma reflexão em torno do eixo X, tá? Isso aqui é chamado de eixo real, né? Real de Z. Isso aqui é o imaginário de Z, aqui quando a gente pensa em números complexos. Então, aqui, ó, você tem a medida A, tá? O valor de A, ele vai ser ele vai ficar uma mesma parte real do Z e do Z barra é o A, tá? Ele não muda aqui na parte real, mas na parte imaginária ele muda de sinal. Então o que ele faz? Ele está marcado o ponto B, ele vai marcar o ponto menos B aqui embaixo. Quando você faz isso, você tem uma reflexão em torno do eixo real, tá? Em torno do real de Z, esse eixo real. E essa é a propriedade. Você tem também uma propriedade daqui do desenho, você já observa que o módulo de Z, se você olhar o tamanho dele, ele vai ser o mesmo tamanho do módulo de Z, do Z, né? O módulo do conjugado é o mesmo módulo de Z. O módulo desse número complexo é este, e o deste é esse, ó, essa distância. Então, desde que essa distância, como ela só foi refletida em torno do eixo real, ela permanece mesmo a mesma, né? Isso também se verifica através de fórmulas. Vamos a um exemplos aqui, ó, de calcular o valor absoluto de um número complexo. Então, dado o número complexo z igual a 3 mais 4i, usando a fórmula, o módulo de z vai ser a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. 9 mais 16, 25, tá? E a raiz quadrada de 25 é 5. E, portanto, o módulo desse número complexo aqui é exatamente 5, tá? 5 é a distância. Se você quiser marcar isso num plano, vamos ver como é que fica aqui.
Você tem 3 unidades aqui. Você tem 4 unidades aqui. E aí você marca o ponto 3 e 4, né? Esse é o número complexo Z. Essa medida 5 é exatamente essa medida aqui, tá? Que é o módulo de Z. Tá. Bom, o conjugado desse número complexo também é fácil de você obter. Ó. O conjugado do número complexo é só você fazer o 3 menos 4i. Aí o conjugado, se você quiser representar ele aqui, ó, ele vem 4 unidades para baixo. É o menos 4. Você marca esse número complexo aqui. Esse é o Z barra. 3 menos 4i. Acho que se você quiser calcular o módulo, é o mesmo tamanho. Tudo bem. Para que serve essa questão do conjugado, né? E o módulo já tem uma aplicação porque ele fala assim da distância, né? Uma distância. Mas o conjugado ele tem uma propriedade interessante. Seu conjugado, você vai ter A mais BI e A menos BI. Fazendo essa multiplicação, ó, tá? Você vai ter A vezes A ao quadrado, A vezes BI vai dar ABI, mais BI A vai ficar, eu vou pôr mais BIA, ó, mais BI, eu vou pôr o I no final, mas vai ser BA, né? E aqui você vai ter BI vezes menos BI, vai ficar B ao quadrado e ao quadrado, e o menos fica também. Esses termos aqui, ó, ABI e BAI, como vale isso aqui, a conta é nos números reais, vale a comutatividade. Então você troca aqui a ordem e eles são iguais, né, em módulo, né, só muda o sinal, então se cancelam. Portanto, vai ficar só A ao quadrado e esse I ao quadrado, lembrando que I ao quadrado é menos 1, você vai ter menos 1 que multiplica menos B quadrado, vai ficar mais B quadrado. E portanto, você tem que Z vezes Z barra vai ficar o tamanho de Z ao quadrado. Tá? Então, Z vezes Z barra, quando você executa essa conta, quando multiplica um número complexo pelo seu conjugado, o resultado vai dar o módulo do número complexo ao quadrado, que é A ao quadrado mais B ao quadrado. Essa ideia pode ser usada para fazer divisões. A primeira divisão bem simples que a gente pode apresentar aqui é achar o inverso multiplicativo, tá? Quem que é o inverso multiplicativo? É o Z a menos 1, que é 1 sobre Z, que é uma divisão, né? É 1 dividido por Z. Você pode multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado, e essa ideia se repete, essa é a técnica, tá? Para você fazer a divisão mais fácil, você enxergar que você vai multiplicar o numerador e o denominador da fração pelo conjugado de Z, é o de baixo. Então você vai ter aqui embaixo vai ficar Z vezes Z barra, que pelo que a gente acabou de fazer ali, é o valor absoluto, é o módulo, né, de Z ao quadrado, e aqui em cima fica Z ao conjugado. Trazendo aí para escrita na forma A mais BI, né, na forma algébrica, você tem A mais menos BI, né, que é o conjugado, dividido por A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, esse inverso multiplicativo, 1 sobre Z, se o Z não for nulo, ele vai ser dado por essa expressão, essa fórmula para você achar inversos de números complexos. Tá? Você já tem essa fórmula. Precisa decorar a fórmula? Não. Ela é fácil de se decorar, tá? Não há, tem um padrão bem bonitinho. Mas você até pode usar essa expressão aqui, ó, que é mais interessante, ó. Eu diria que isso aqui é mais interessante, se você quiser fazer o conjugado. Mas essa ideia, ela surge diretamente quando você multiplica em cima e embaixo por Z barra, né? O conjugado de Z.
De um modo geral, nós procedemos usando os passos abaixo, né, para divisão, tá? Tô falando em relação à divisão. Z dividido por Z dividido por W, você multiplica em cima e embaixo, né, da fração pelo conjugado do de baixo. Então você vai multiplicar pelo conjugado de W. Conjugado de o W vezes o seu conjugado vai dar o módulo de W ao quadrado. E aqui embaixo você vai ter que multiplicar Z vezes o conjugado de W, tá? Vamos fazer uns exemplos aqui. Bom, primeiro exemplo aqui que a gente tem para calcular primeiro a gente quer fazer o inverso de Z. Esse é o nosso Z que a gente quer inverter. 1 menos raiz de 2i. Primeiro vamos calcular o módulo dele. O módulo dele vai ser assim, ó. Quando a gente coloca o módulo i não aparece não, tá? É só a ao quadrado mais b ao quadrado. Então temos, ó, o a é 1 e o b é menos raiz de 2. Você vai ter módulo de z vai ser raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. O a é 1, então vai ficar 1 ao quadrado mais menos raiz de 2 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 e menos raiz de 2 ao quadrado é 2, tá? 1 mais 2, 3, então vai ficar raiz de 3. Lembrando aquela fórmulazinha lá que eu falei, ó. Você usa essa fórmula na prática aqui, pelo que a gente calcula, né? Então vai ficar z barra, que aí o z barra é o conjugado, tá? De z, eu tenho que pôr um mais agora aqui e aqui um mais, né? Tá? O conjugado de z é você mudar o sinal, tá? Então se lá tá positivo, fica negativo. Se tiver negativo, fica positivo. Você tem 1 mais raiz de 2i dividido pelo número. Aí isso aqui é um número real, tá? Essa divisão fica mais simples, porque sempre o de baixo vai ser um número real. E o número real é 3 aqui, né? Que é o valor, o módulo de z ao quadrado. O módulo de z raiz de 3 ao quadrado fica 3. Então vai ter 1/3 dividido mais raiz de 2 sobre 3i. Esse é o inverso multiplicativo de z. Significa que se você fizer essa conta aqui, ó, 1 vezes z é multiplicação de número complexo com z, isso dá 1, tá? Você pode verificar que essa conta e vai dar exatamente 1. Tá? Você até pode duvidar, né? Vou fazer só para vocês observarem aqui. Imagine que a gente pegue 1 menos raiz de 2i e multiplique por 1/3 mais raiz de 2 sobre 3i. Eu estou falando que essa conta tem que dar 1. 1 multiplicado por cada um desses termos vai ficar assim, ó. 1 vezes 1/3 dá 1/3. Mas estou distribuindo, tá? Eu estou fazendo isso. E raiz de 2, 3/3 i. Aí agora eu venho e vou fazer o menos raiz de 2i e multiplicar aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. Menos raiz de 2 terços de i. Aí menos raiz de 2i e raiz de 2 sobre 3. Você vai ter menos, né? Aí a raiz de 4, eu vou pôr assim, sobre 3i ao quadrado. Aqui já está dando para a gente ver que cancela. O segundo termo ali não está muito evidente, mas vamos ver o que acontece. 1/3 é 1/3 1/3 então aqui você tem menos 2/3, só que ao quadrado é menos 1. Isso vai dar mais 2/3.
é 1/3 mais 2/3, 3/3 que é 1. Tá? Portanto, de fato, 1 é o inverso do outro. O resultado tem que dar 1. Tudo bem. Outro exemplo aqui de fazer uma divisão usando essa técnica. Imagine que nós queiramos, né, dividir esses dois números complexos. Aí, o z dividido por w, né? Vamos fazer z dividido por w. Você tem 3 mais 2i dividido por 1 mais 5i. Você vai multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do número complexo que está embaixo, né? Ó. O número complexo é 1 mais 5i, você multiplica pelo conjugado desse número complexo. O conjugado desse número complexo é 1 menos 5i. Tá? Multiplica em cima e embaixo. Conserva todo mundo, né, igualzinho. E acrescenta esse fator que multiplica no numerador e no denominador. Agora nós distribuímos. Tá? Distribuindo, vamos ter 3 vezes 1, 3. 3 vezes 5i menos 15i. 2 que multiplica 1, 2i que multiplica 1, 2i. E 2i que multiplica menos 5i. Então vai ficar menos 10i ao quadrado. Lembrando de novo, né, que i ao quadrado, você coloca menos 1, né? Substitui por menos 1. Embaixo vai ficar o quadrado primeiro menos o quadrado segundo, tá? Que vai dar 1 menos 25i ao quadrado, só que i ao quadrado é menos 1. E isso vai dar mais 25 embaixo, né? Então, 1 mais 25 embaixo fica 26. Em cima, efetuando as contas, vamos ter o menos 15 mais 2, mais 2i dá menos 13i. Esse aqui, já temos, o menos 13i. Agora, esse menos 10i ao quadrado, lembrando que i ao quadrado é menos 1, vai ficar 10 positivo. 10 positivo com esse 3 positivo ali vai ficar 13. 13 menos 13i dividido por 26. Simplifica aí, ó, 13 sobre 26, né? 13 sobre 26 menos 13 sobre 26i. Tá? Dividindo em cima e embaixo por 3 e fatorando, né? Aí essa expressão, simplificando essa expressão, vamos ter 1 sobre 2 menos 1 sobre 2i. E assim a gente faz essas divisões. Usando o conjugado, essa ideia do conjugado ajuda bastante. Nós fazemos essas divisões. Essas operações aí, né, de conjugado e de módulo também, ela tem algumas propriedades. Elas têm várias outras que eu nem listei aqui. Umas básicas aí que a gente pode listar é essas aqui, ó. Imagine que você vai fazer um produto, tá? E você pode também tomar o conjugado de um produto, tá? Aqui está dizendo para você assim que as operações conjugado e multiplicação de números complexos, também soma, ela é indiferente à ordem com que você faz, tá? Você pode primeiro multiplicar aqui, ó, você está primeiro multiplicando o resultado e depois tomando o conjugado. É a mesma coisa que você tomar o conjugado em cada fator e depois fazer a multiplicação de números complexos. Tá? Tanto faz. Mesma coisa vale para soma. Se você pegar os dois números complexos z e w, somar e depois tomar o conjugado, é a mesma coisa que você tomar o conjugado individualmente em cada parcela e depois somar o resultado da parcela. Essas coisas são bem fáceis de demonstrar. Bom, dá um pouco de trabalho o produto, mas em geral isso é bem fácil de demonstrar. Basta você fazer os dois lados e ver que dá igual, por exemplo, né? No caso teórico, né? Você pensa no Z como sendo A mais BI e no W como sendo C mais DI. E faz essas contas, tá? Da soma, né? E do produto, né? Teórico, e de ver o que acontece quando você faz essa ação de tomar o conjugado. Uma propriedade interessante também é que o módulo de Z vezes W é a mesma coisa que você tomar o módulo de Z vezes o módulo de W individualmente, tá? Você multiplicar os módulos individuais. Então, se o número complexo, o Z tiver tamanho 2, né? Módulo 2, e o W tiver módulo 3, quando você fizer o produto Z vezes W, você vai ter um número complexo, e quando for tomar
o módulo, calcular o módulo, vai dar 6, que é o produto dos módulos. Outras propriedades aqui. Essas aqui são fáceis de vocês visualizarem. Até escrevo aqui, ó. Z, se você pensar no A mais BI, o Z barra vai ser A menos BI. Se você somar essas coisas, você vai ter 2A. Só que A é o que? A parte real de Z. O A é a parte real. Portanto, vale essa fórmula aí. Z mais Z barra vai dar a parte real. E o Z menos Z barra vai dar 2 vezes a parte imaginária vezes I. Tá? Fazer a conta de modo análogo, vocês vão ver isso aí. Aqui com relação ao módulo do produto, né? Você vê que ele se comporta bem, dá igualdade. Agora com relação à soma, não é igualdade. É menor ou igual. Tá? Em geral, você vai ter menor. Tá? E por que vale isso, tá? Isso aí é chamado de desigualdade triangular. Tem um triângulo associado a essa expressão. E você pode fazer mesmo a conta, tá? De demonstrar esse fato, mas eu não vou fazer essa demonstração aqui. Mas eu só quero argumentar geometricamente que esse resultado aí, porque que ele é chamado de desigualdade triangular. Se você pensar que o Z, ele representa um vetorzinho também, uma seta, né? Aí o W representa também um vetor, aqui pensa nele nessa seta aí, nesse segmento orientado. Você tem um jeito de você somar vetorialmente, tá? Uma soma vetorial, ele tem uma coisa que a gente chama de regra, quando você tem todos os segmentos começando da origem, o resultante, o soma, né, ele vai ser exatamente a diagonal. Você desenha um paralelogramo e a soma vetorial, ele representa o Z mais W aqui, ó. Bom, o Z mais W, esse pontinho aqui, ó, o Z mais W. Então ele é esse segmento, tá? Ele fica associado a esse segmento. O Z mais W é o pontinho, né? Mas associado a ele temos esse segmento. E aqui a gente desenha uma figura que é um paralelogramo. A diagonal desse paralelogramo, ele é esse resultante de somas entre esses dois segmentos. E nós também temos aqui, ó, se a gente observar, que a gente tem o Z aqui, ó. O Z também posso mudar ele de posição. Naquela ideia do vetor, ele muda de posição. E aqui a gente tem um triângulo, tá? Agora pensando no tamanho, esse aqui seria o Z mais W a adicionar, é o módulo dele. Esse aqui é o módulo de W. Esse comprimento aqui é o mesmo de lá, então é o comprimento de Z. E veja que o comprimento de Z, agora olhando a figura, tá? Esse fato aqui, ele é aceitável pela figura, tá? Como que é a figura? Está dizendo que um lado do triângulo é menor do que a soma dos dois outros lados do triângulo. Esse aqui já é um princípio para você ter um triângulo. Você tem que ter essa condição, né? Para você ter um triângulo, você tem que ter essa condição, menor estrito. Tá? Não pode nem ser igual, senão você nem tem triângulo. Bom, aí vale então essa desigualdade que é chamada de desigualdade triangular. A soma de um lado de um triângulo é sempre menor do que a soma dos outros dois lados. Isso você verifica para qualquer triângulo, tá? Chamada então de desigualdade triangular. Vamos falar também aqui do argumento de um número complexo. O que é um argumento de um número complexo? É qualquer ângulo θ, né, que satisfaz essas duas equações. Tá? O cosseno desse ângulo θ, o θ vai ser um argumento do número complexo z, x mais y, i, não nulo.
se o cosseno de θ desse ângulo θ for x sobre ρ e o seno de θ for y sobre ρ. Quem é o ρ? É o módulo de z. Tá? Então ele tem que satisfazer essa equação. Veja que essa equação aí, um fato interessante, é que se você fizer o cosseno ao quadrado de θ mais o seno ao quadrado de θ, você vai ter x ao quadrado sobre ρ ao quadrado mais y ao quadrado sobre ρ ao quadrado. Só que o ρ vai ser x ao quadrado, raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, o de cima, o x ao quadrado mais y ao quadrado, é ρ ao quadrado. E o fica dividido por ρ ao quadrado, tá? A soma aqui, quando você fizer, vai ser assim, ó. Deixa eu fazer um passo a mais. Você tem x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso vai dar ρ ao quadrado dividido por ρ ao quadrado. Isso aqui é uma letra grega, tá? Tô chamando de ρ, porque é uma letra grega. Bom, isso dá 1. Portanto, sempre existe um ângulo, pela trigonometria a gente sabe que sempre existe um ângulo associado a esse x sobre ρ e esse y sobre ρ. Existem, na verdade, infinitos ângulos, né, desses. O primeiro ângulo, o ângulo que mora no intervalo de 0 a 2π, a gente pode usar aqui em radiano, mas também pode pensar em graus, tá? A gente vai ver que em cálculo usa-se radianos. A maioria das vezes, salvo algumas exceções, é em radiano. Mas você pode também pensar em 0 graus até 360 graus. Tá? O argumento, ele é qualquer ângulo, tá? É qualquer ângulo. Então, um argumento. É qualquer ângulo que satisfaz essa condição. Se você tem um ângulo, você tem infinitos ângulos, né? Na verdade. Todos os outros ângulos são destacados por você pode acrescentar uma volta, né, no ciclo trigonométrico. O argumento θ0 que mora nessa primeira volta, ou seja, aquele ângulo que está entre 0 e 2π, pode ser 0 e não pode ser 2π, né? É intervalo fechado em 0 e aberto em 2π. Um ângulo θ0 que está nesse intervalo é chamado de argumento principal, e aí só tem um. Ele é o argumento principal, de Z. Os demais são chamados de argumentos, tá? Então, argumento mesmo é um conjunto de ângulos que satisfazem essa equação ali que está em vermelho, do cosseno e do seno θ, tá? Os demais argumentos, né, dado que você localizou o argumento principal, ele vai ser θ0 mais 2κ, o k sendo um número inteiro. Representação aí geométrica seria isso, ó. Você tem aqui o eixo, o real de Z, o imaginário de Z. Aí você tem um número complexo, desenha o ponto. Você tem ele da forma x mais y, tá? Então marca esse ponto xy associado a esse segmento aqui. Veja que você define um ângulo aqui. Esse ângulo definido, a gente chama ele de θ0 se ele estiver no intervalo de 0 a 2π, na primeira volta. Deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos pegar o número complexo raiz de 3 mais i. Tá? Primeiro vamos calcular o ρ, que é o módulo de z. O módulo de z vai ficar então raiz quadrada de raiz de 3 ao quadrado, raiz, né, primeiro, de raiz de 3 ao quadrado mais 1. Raiz de 3 ao quadrado vai ficar 3, mais 1, 4, raiz de 4. Então você tem o ρ como sendo 2. É a distância desse ponto, né? Raiz de 3 e 1 da origem é 2. Θ tem que satisfazer o seguinte, ó. Cosseno de θ tem que ser raiz de 3, que é o x, sobre ρ, que é o 2. E o seno de θ tem que ser o y, que é 1,
tá? Veja que o y é 1, dividido por 2. Logo, o θ, quem que é o θ? O θ pode ser vários valores, né? O θ, como qualquer ângulo que satisfaça isso, você pode ter θ como sendo π sobre 6. Você pode ter o θ como sendo 13π sobre 6, que você já deu uma volta. Você pode recuar uma volta também e obter menos 11π sobre 6. Ou assim por diante, existem infinitos valores. O θ0 é o argumento principal, é o π sobre 6. É o que está na primeira volta. Os demais podem ser obtidos assim, ó. Você faz o π sobre 6 mais 2kπ com k pertencente a z. São todos os demais argumentos. Esse aqui mesmo, ele é o π sobre 6 adicionado de 2π. E esse aqui é o π sobre 6 subtraído de menos 2π. Tá? Para quem está meio que perdido aí na trigonometria, aí, ó, você tem assim, ó. Você tem que descobrir, dado essas coordenadas aqui, ó, do ponto, né? Você tem que descobrir qual é o ângulo aqui, cujo o cosseno é marcado no eixo x, tá? É no eixo x e o seno no eixo y. Ele tem que ter a coordenada x raiz de 3 sobre 2 e a coordenada y meio. Tá? Quando você marca esse ponto, ele é um ângulo notável, tá? E esse ângulo notável é o π sobre 6. Tá? Cada ponto aqui tem todos esses ângulos são os notáveis, que a gente trabalha muito com eles, né? O π sobre 4 é notável, né? Esse π sobre 4, π sobre 6, o π sobre 3, π sobre 2, o 0, né? E assim por diante nessa primeiro quadrante. Π sobre 12, 5 π sobre 12 não usa, né? Em geral é um pouco mais difícil de usar. Mas todos esses aqui são ângulos essenciais para a gente saber. São os ângulos notáveis. Todos esses que eu estou circulando aqui. Tá? Todos esses a gente tem que saber um pouquinho aqui. Quando completa aqui dá uma volta. Isso pensando em radianos. Bom. Então, sabendo essas coisas, ó, a gente também pode fazer o seguinte. A gente tem que, por definição lá, o cosseno de θ é x sobre ρ. Então, x é ρ vezes cosseno de θ. O seno de θ é y sobre ρ. Logo, y é ρ vezes seno de θ. Tá? Daí, a gente sabe que o z é x mais yi. Só que o x é ρ cosseno θ. E o y é ρ seno θ. Né? Deixa eu colocar aqui de um jeito mais usual. É assim, a gente coloca ρ e, né, era para mudar de cor. Peraí. Rho e seno θ, tá? Vou colocar o i para não confundir que o i não tá ali dentro não, tá fora. Essa aqui é a chamada de veja que você tá pensando no z aqui como tendo coordenadas cartesianas, que são x e y. Aqui você está fazendo o z depender de dois parâmetros, que é o ρ, que é a distância da origem até o ponto, e o θ, né, que é esse argumento. Nós chamamos isso, né, essa expressão aí, nós chamamos isso aqui de forma trigonométrica do número complexo. Ele depender desses dois parâmetros é um jeito de você olhar como coordenadas polares. Tá? Você pensa assim, ó, você tem o ρ e θ, dependência desses dois pontos. E aqui a gente tem as coordenadas polares. Você pode pensar nessas coordenadas. Existe então essa forma de você associar as duas, tá? Pelo seno e cosseno, tá? O x é ρ cosseno θ, o y é ρ seno θ, e portanto você tem essa correspondência. Essas aqui, quando a gente olha, são as coordenadas cartesianas, tá? Cartesianas.
E essa aqui são coordenadas polares. Tem a ver com o ângulo, e com isso você descreve também os pontos. É um jeito de você localizar no plano um ponto. Vamos usar o exemplo. Aquele número complexo z mais i, a gente descobriu que o argumento θ dele, o θ0, era π sobre 6. E o ρ, 2. Então ele pode ser representado como sendo 2 cosseno θ, cosseno de π sobre 6, mais i seno de π sobre 6. Esse é um jeito de você representar um número complexo na sua forma polar. Tem muitas coisas assim para falar de forma polar, mas tem que saber um pouco mais de trigonometria. Vou deixar para depois da aula de trigonometria.